Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o consultor legislativo Ivan Dutra Faria. E o tema da nossa conversa vai ser a construção da hidrelétrica de Belo Monte. Ivan Faria, ele é especializado no assunto, ele já trabalhou na Eletronorte antes de vir ser consultor legislativo do Senado e vem se especializando nessa questão dos efeitos das construções das barragens, e a tese de doutorado dele foi exatamente sobre a construção de Belo Monte. Ivan, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu queria que você começasse primeiro a falar um pouco por que você focou Belo Monte. Pois é, Armando, primeiramente é um prazer voltar a falar com você aqui. O seu programa realmente é extremamente útil para a população. Mas antes de responder especificamente a sua pergunta de por que eu me interessei por Belo Monte, eu gostaria de explicar para o seu telespectador, para os ouvintes que nos acompanham no Brasil inteiro, que um consultor legislativo do Senado Federal é um membro técnico concursado do quadro de efetivos do Senado Federal e cujo trabalho é emitir documentos de natureza técnica para subsidiar a decisão dos senadores. Isso é importante porque no assunto Belo Monte a gente tem posições muito apaixonadas, né? Então, o que eu pretendo passar como resposta às suas perguntas são respostas individuais de um técnico da consultoria legislativa, que é formado por um grande corpo de técnicos, como eu disse, concursados, e que emitem notas técnicas, pareceres para subsidiar o senador. Não se trata de, então, acompanhar uma tendência ou outra. É importante ficar claro isso. Agora, Belo Monte é uma história muito interessante, a minha relação com Belo Monte, porque... Sua tese é de 2004. Ou seja, já naquele tempo já era um assunto... Não, quando eu era técnico da Eletronorte, eu costumo brincar que eu sou um jurássico, porque o primeiro departamento de meio ambiente do setor elétrico foi o da Eletronorte, e eu era um dos componentes. Então era tudo muito novo, construir hidrelétrica na Amazônia, a lei ambiental não existia de forma consolidada ainda, ela era muito fragmentada, e já naquela época, em 1987, por exemplo, foi a primeira vez que eu tive contato com Belo Monte, 87. Né? São quase 25 anos de... Agora, o projeto de Belo Monte se discute há 30 anos, mais ou menos. Né? Antigamente se chamava Cararaô, como já foi divulgado bastante na mídia, que era o nome original dele, e é o que se pode chamar na linguagem popular de uma grande encrenca há 30 anos. Né? Então, para quem trabalha na área de estudar conflitos, como é a minha área de formação, de interesse, né, o licenciamento, as discussões que envolvem o projeto, Belo Monte é um caso ímpar, né, um caso realmente ímpar. E vamos começar analisando prós e contras. Vamos para o prós. Quais são os argumentos que justificam essa grande obra? Bom, a primeira coisa que eu teria a te dizer, para a gente poder encaixar esses prós e contras, é que há um grande problema de informação envolvendo o assunto. Né? Então, os prós e contras, por exemplo, o primeiro pró que não está suficientemente repassado à sociedade é que nós temos uma matriz elétrica incomparável no mundo. Então, a opção por hidrelétricas é uma insanidade não considerá-las no Brasil. É uma insanidade, é quase um crime de lesa pátria. Então, uma hidrelétrica, nós temos, por exemplo, 91% da nossa matriz elétrica, 91% somando a maior parte, 85% mais ou menos hidrelétrica, mais eólica e mais a parte de álcool, de biomassa. Nós estamos aí, e esses dois fatores, eólica e biomassa, em extensão, com custos e ganhos de escala muito interessantes, ela é uma matriz limpa. Então, ela é uma matriz elétrica, muita gente faz confusão, de geração de energia elétrica. E a matriz energética, que aí inclui transporte e tudo isso,
ainda assim é uma matriz que, em relação às emissões, é uma matriz cerca de 6 vezes mais limpa do que a média mundial. Então, esse é um fator que já justificaria a gente não abrir mão da opção hidrelétrica. Agora, eu discuti esse assunto também com o professor Henrique Leite Chaves, da Engenharia Florestal da UNB, na semana, alguns dias atrás, e até separei um trecho dessa entrevista para que você pudesse comentar. Por favor, vamos ouvir o trecho que a nossa produção separou do professor Leite Chaves. O Brasil precisa de grandes aportes de energia elétrica para fazer frente às demandas que nós temos no país hoje, né? Alguém pode perguntar, muito bem, mas não poderia haver outras alternativas energéticas? Essas alternativas, elas seriam assim muito atomizadas e não seriam suficientemente, digamos, grandes para aportar ao sistema elétrico nacional, que é interligado, né, do sul ao norte do país, a quantidade de energia necessária, por exemplo, para fazer frente à demanda crescente que em 2020, segundo estudos da UNB, do setor de engenharia elétrica, acumulará 8 gigawatts de déficit. Para você ter uma ideia, Armando, esses 8 gigawatts são equivalentes ao consumo da cidade de São Paulo. Essa opinião do professor Leite Chaves é inquestionável? O professor Leite Chaves deu uma entrevista, uma excelente entrevista a você, eu tive a oportunidade de ver, e as ponderações dele são muito boas. Eu gostaria só de agregar algumas coisas, não de discordar, muito pelo contrário. Complementando o que ele disse, realmente, primeiro, há um grande equívoco, inclusive muito divulgado pela mídia, de que nós temos que optar entre ou investimos nesta forma de energia ou na outra, né? Isso é um equívoco porque nós, parodiando a música dos Titãs, nós somos um titã, então nós temos que imaginar um crescimento de PIB da ordem de 5,2% nos próximos anos, e para isso tem que ser tudo ao mesmo tempo agora, como diria a música dos Titãs. Nós temos que investir em todas elas. Agora nós temos que ter serenidade para pensar o seguinte: nós não podemos fazer afirmações, como se ouve pela mídia, o mapa eólico do Brasil é suficiente para se evitar a construção de hidrelétricas do potencial. Isso é outro equívoco, quer dizer, primeiro está jogando uma forma de energia contra a outra e elas devem ser complementares tecnicamente, não há razão para isso virar um grande Fla-Flu, um grande Corinthians e Palmeiras, isso não existe, não é razoável, não é sensato fazer isso. Outra coisa é que não se pode menosprezar o impacto ambiental de qualquer forma de energia. É uma coisa, essa visão idílica de outras formas de energia, ela vai chegar a um impasse no futuro. Porque as pessoas vão constatar o seguinte: quando você tem uma opção de geração de energia eólica, térmica, de qualquer natureza, solar, e todas essas formas a que se dá um caráter mais romântico, e aí não vai nenhuma crítica, as pessoas não estão informadas mesmo, acham, é bonito ver um catavento e achar, outras pessoas já não acham bonito. Há comunidades na Alemanha que rejeitaram solenemente a instalação de eólicas com a questão da poluição visual. Depois, se você quiser, a gente até volta ao assunto, mas uma eólica tem um fator de capacidade de 20%, 30%. Então, você precisa instalar muita coisa e, o mais importante, elas só geram energia, seja térmica, seja eólica, seja solar, nuclear, né? A nuclear ainda tem um efeito também pouco divulgado, que o tratamento da energia nuclear nos dá radioisótopos que nós precisamos com muita frequência no nosso dia, como o iodo para fazer exame da tireoide, como cobalto para tratamento de câncer e outros exames radioativos que a gente ouve falar todo dia aí que as pessoas fazem. Já a usina hidrelétrica não. A usina hidrelétrica ela tem múltiplos usos, né, como